Muito bueno. Sou Gabriel Polo, técnico em paisagismo. Seja bem-vindo à continuação dessa minissérie de empreendedorismo. E agora a gente vai falar sobre uma coisa extremamente importante, que não adianta nada você ter missão, valor, visão, fazer um plano bem elaborado, fazer um plano de negócio fudido e tal, e não ter preço, não conhecer seus concorrentes, não saber como eles trabalham, o que eles fazem, o que eles deixam de fazer, e enfim, não adianta. Para você entrar bem no mercado, você precisa conhecer o mercado. Tá? E como que a gente faz isso? Bom, primeiro, antes de tudo, a gente vai conhecer os nossos concorrentes, nossos potenciais concorrentes. Ou seja, se você é uma floricultura, você vai andar no seu bairro, nos bairros vizinhos, ou aonde você quer atender e aonde o seu público-alvo frequenta, e vai conhecer, vai ver preço, vai ver o que eles vendem, o que eles deixam de vender, tentar entender mais ou menos o porquê, entender mais ou menos ali qual é o perfil, a faixa etária, a classe social, porque isso é importante para determinar o preço que você pode vender. Calma lá que eu já vou chegar nisso daí. Você vai entender que tipo de planta, que tipo de flor, que tipo de... Enfim, você vai entender, vai fazer o esqueleto dessas lojas, desses empreendimentos, para poder acertar o máximo possível no seu. Que eu acho bonito, por exemplo, você pode não achar bonito. O que o seu marido, o que sua esposa acha bonito, você não necessariamente acha bonito. Então, gosto é uma coisa relativa. E a gente tem que entender isso, tem que agradar todo mundo. Segundo ponto, super importante, temos que conhecer nossos fornecedores, entender e saber qual preço cada produto custa. Pegar o custo de tudo isso e o custo de venda. Porque a gente compra, sei lá, uma batata frita a R$ 2, sabendo que o dono do supermercado compra mais barato. Por que a gente faz isso? Não era mais fácil a gente ir direto no fornecedor? Mas tem quantidade, tem frequência, tem, enfim, formas e formas de pagamento, certo? Isso tudo influencia no seu faturamento, isso tudo influencia no preço da venda, as condições de pagamento que você vai oferecer para o seu cliente. Isso independente, seja loja, seja prestador de serviço com manutenção, implantação, projeto. Principalmente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o seu insumo, entre aspas, vai ser a sua mão de obra, ou seja, o seu tempo. Como que você vai calcular o tempo que você gasta para fazer um projeto? Então, por exemplo, você está começando a estudar, você está terminando lá os seus estudos na instituição, né, aprendendo a fazer projetos, qualificando para fazer um projeto, você já precisa mais ou menos calcular o tempo que você gasta num projeto determinado, porque você tem um padrão de projetos já. Você tem uma preferência de projeto, seja apartamento, casa, residência, condomínio, enfim. Você tem uma coisa que você gosta mais de fazer. Pega essa coisa, calcula mais ou menos o tempo. Comecei meio-dia, parei 15 minutos para tomar água, 5 para ir no banheiro, comecei a comer ali uma horinha, tá, terminando no final do dia. Quanto tempo eu gastei? Calcula isso pela quantidade de horas. Calcula isso pelo valor que você quer ganhar pela sua hora. Entende? Para poder chegar num valor fixo para o cliente. Não esqueça de contabilizar luz, água e telefone. E software, que é extremamente caro. Uma impressora boa, uma plotagem, que é cara numa gráfica boa. Enfim, tem tudo isso que a gente precisa calcular para fazer o custo, mas eu já chego nisso. Se você é decorador, quanto custa o vaso, quanto custa a flor, quanto custa o seu tempo, a sua mão de obra. Porque o decorador ele não tem essa opção de começar a fazer um trabalho na terça-feira, por exemplo, para entregar no sábado. Por quê? Flor é perecível. Tá? Então também não adianta a gente querer vender, pagar R$ 1, por exemplo, e vender a R$ 1,50, sabendo que corre o risco dela morrer, ou seja, prejuízo. Mas calma aí que eu vou ajudar a entender essa conta mais ou menos. E uma coisa extremamente importante também que a gente não pode deixar de levar em consideração é imposto. Cálculo de imposto sobre o produto. Voltando um pouco a falar sobre os fornecedores, que eu saí um pouco da linha de raciocínio.
gente tem que saber quanto a gente vai pagar, quais são as formas de pagamento, se é à vista, se é parcelado, se é daqui a 30 dias, se é daqui a 40 dias, 60 dias, enfim. Saber qual que é a forma de pagamento. Saber qual a quantidade mínima de pedido que eu preciso fazer nesse pedido, ou se tem, se não tem, enfim. Precisamos saber o valor do frete, se tem frete, se não tem frete, ou se está incluso, a gente acaba não sabendo, tá? Isso tudo vai influenciar no preço de venda. Como a gente calcula mais ou menos o preço de venda? Tá? Não vou passar exatamente o valor como que é, não existe uma fórmula, porque existe uma maneira aproximada que é o jeito que eu uso no meu dia a dia, que é basicamente esse: preço que eu pago no produto, pego ali mais ou menos a conta de água, conta de luz, conta de telefone, isso no mês, divide por dia. Se você for serviço, você vai ter que pegar isso e diluir a quantidade de serviço por semana, mais ou menos, que você faz. E diluir, tentar empurrar, entendeu? Tentar empurrar. Então, por exemplo, vamos trabalhar em unidade de rosa. Dependendo do produtor, vem 20 botões no pacote. Dependendo do produtor, vem 30 botões no pacote. Tá. Então, vamos pegar aí o Ceasa, o Ceasa da vida. Que você vai lá no fornecedor, paga lá a sua rosinha. Você pegou mais coisa, não consegue levar sozinho. Você vai o quê? Contratar um carregador. O carregador vai te cobrar um valor X por viagem. E você já tem que começar aí já a pensar: bom, paguei tanto no produto, certo? Paguei tanto no carregador para ele poder levar até o carro. O carro, eu vou ter que levar essa mercadoria para a loja ou para o galpão, enfim, para o lugar que você trabalha. Então eu tive um gasto de gasolina, tive um gasto aí com a desvalorização do seu bem, que é o carro no caso, né, que é manutenção, pneu, não sei o que, lá, essas coisas todas. E o mais importante de tudo, gastei meu tempo. A gente pega esses 4 itens, mais o item água, luz, telefone e dilui. Então, por exemplo, você carregou, sei lá, vou supor aqui, 3.000 botões de rosa, 5 caixas de grama preta, por exemplo. Você vai ter que tentar diluir esse custo que você teve em pegar o seu carro, ir até o CEAGESP, contratar o carregador para levar os produtos até o seu carro, pegar o seu carro, carregar o seu carro, ter a desvalorização do seu bem, carregar o seu carro até o seu empreendimento. Você teve um custo para isso, contabiliza, põe no papel. Isso é extremamente importante, tá? Gastou R$200, não interessa. Você vai ter que dividir esses R$200 pelos 5 produtos. Aí você vai ter o custo real da sua mercadoria. Bom, beleza. Tendo o custo real do seu produto, que é esses 5 fatores: preço, custo de frete, desvalorização do seu bem e água, luz, telefone, aluguel, etc e tal, você vai ter o custo real dos produtos. Tá ficando confuso, mas tá ficando claro, eu acho. Qualquer coisa vocês comentam no comentário que... Não, comenta no espaço, enfim. Bota no comentário aí que eu vou ajudar vocês a tirar dúvida. Você vai ter o preço de custo. Em cima do preço de custo, você vai ter que ter seu lucro. Seu lucro vai ser 10%, 15%, 20%. A gente colocou lá no primeiro vídeo sobre essa série, que é montando o seu plano de negócio. Só que a gente tem que estar dentro das margens do mercado. Não pode nem estar acima e nem estar muito abaixo, tá? Então você vai ter que... Seu lucro é a única coisa que vai ter que ser maleável. Tem produto que você vai ter que ganhar 5%, tem produto que você vai conseguir ganhar 50%, por exemplo. Isso... Mas vai ter uma média, tem que ter uma média, uma diretriz, que sei lá, seja 20%, que é mais ou menos o padrão. Tendo isso, tem o custo de nota fiscal, que é ainda mais chato.
E é uma conta à parte que realmente, se eu for explicar agora, vai ficar muito longo o vídeo, vai ficar muito difícil. Então, se tiver, sei lá, 100 likes esse vídeo aí, eu faço, tá? 100 likes é um bom número pra gente, tá começando a gravar vídeo, tá? E bom, e acho que é isso. Não esquece de levar em consideração todos os custos, tá? Não esquece de levar em consideração preço dos concorrentes e a margem de lucro que você quer ter, tá? Por quê? O que seu cliente quer? Preço baixo, qualidade alta, rapidez, eficiência e qualidade, certo? Então você tendo isso com um preço relativamente baixo ou igual do seu concorrente e conseguindo mostrar para o seu cliente que seu produto é tão bom quanto, você tem a venda garantida. Seja ela no projeto, seja ela no serviço, seja ela na sua venda de produto. Ah, mas como que eu calculo o preço de uma manutenção, por exemplo? É um pouquinho mais complicado, mas eu acho particularmente que é mais fácil. Por quê? Porque você tem um custo diário com alimentação, todo mundo tem, mas enfim, com alimentação, com transporte até o cliente, que isso depende também, né, de cliente para cliente, e a quantidade de pessoa que você vai dispor para fazer o serviço e a quantidade de tempo. Então, por exemplo, um funcionário que ganha em média R$ 1.500 por mês, a hora de trabalho dele vai custar em torno de R$6 a R$8, mais ou menos, aproximadamente, tá? Se você for pegar um avulso, um freelance, vai custar em uns R$100, R$120. Um bom jardineiro, 150. Tá? Então, você vai pegar esse valor, se você for CLT, vai custar mais ou menos isso, sem contar, aliás, os 13º, férias, enfim, sem contar tudo isso, tá? R$6, R$8, sem contar isso, que na real o custo é bem mais alto. Tá, vai, normalmente o salário dobra, de 1.500 vai pra 2,5, 3 de repente, com esses encargos sociais, chama, encargo social, lembrei. Então vai de, sei lá, uns R$20 por hora, mais ou menos. Então você tem isso de custo. Então você supõe que, por exemplo, aproximadamente são, sei lá, 10 vasos para você cortar a pontinha, limpar a folha, mexer na terra, adubar e tal, e beleza. Você sabe que você gastaria lá uns 10, 15 minutos para fazer um serviço bem feito por vaso. Você tem que considerar que o seu funcionário não é você. Provavelmente ele vai fazer um pouco mais devagar, porque ele precisa matar o dia, né? Porque, enfim, mas ele precisa fazer relativamente rápido, porque precisa render. Então vai gastar aí... Quantos vasos que eu falei? 10 vasos? 10 minutos por vaso, 100 minutos. 1 hora e 1h30, mais ou menos. 1h10, mais ou menos isso, né? 1h20, enfim, vai gastar 1 hora e pouquinho pra fazer esses 10 vasos bem feitos e tal, beleza. Quanto que custou essa hora pro seu funcionário fazer? Custa R$20 a hora dele? Então você vai ter um pouco de lucro em cima disso, porque você está dispondo de ter uma pessoa a pronta entrega, entre aspas, para poder fazer algum outro serviço, para poder fazer alguma outra coisa. Você está dispondo de alguém para fazer esse serviço. Então você vai cobrar os R$20 desse cliente e vai ter uma margem de lucro em cima disso, que aí você estipula, e considerando a nota fiscal também, tá? Vai ter a venda do insumo, ou você vai meio que incluir um insumo nisso já, nesse pacote. Se tiver a venda do insumo, boa, você vai pegar lá no seu saco de terra, sei lá, você paga R$5. Você gastou o quê? Desculpa, celular parou de gravar aqui. O meu gravador parou de gravar, tô gravando aqui pelo áudio pelo celular. Então provavelmente a qualidade vai mudar e tá tudo preto. Bom, enfim, você pagou R$5, vai vender a 15, 20, não sei. Aí é com você.
alinhar esse preço com os custos e tudo mais, e lucro e lá 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 e lá 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 lá. Beleza. Você definiu o preço de venda, você vai vender a unidade do saco de terra, vai vender a unidade do adubo que você for usar, do fertilizante foliar, vai vender, entre aspas, vai ter que cobrar o pano que você está usando para limpar, vai ter que cobrar essa tesourinha que você está usando, não necessariamente tá descrito lá, tesoura, R$18, pano, R$5, não é isso. Você vai ter que mais ou menos estimar quantos serviços essa tesoura precisa fazer antes de amolar ela, quantos panos precisa, quantos serviços dá para fazer sem precisar lavar o pano ou trocar o pano. Entende? É mais ou menos esse cálculo que você precisa fazer para estipular um preço, além do tempo que o seu funcionário vai gastar. Bom, o que eu costumo fazer mais ou menos? Costumo cobrar os insumos inclusos já, certo? Pra não ficar uma conta meio torta lá, tipo, cobrar, sei lá, 50, 60 reais de mão de obra e mais 30, 40 reais de terra, mais, sei lá, alguma outra coisa lá pra fechar uns 100, 120 reais. Não, eu pego, cobro um valor um pouco a mais do que eu acho que eu vou usar na mão de obra. Então, por exemplo, se for eu sozinho, eu sei que em 10 vasos eu vou gastar lá uns 40 minutos, 50 minutos mais ou menos pra fazer. Mas e se não puder ir na hora e precisar de outra pessoa pra ir? Vai gastar um pouco mais de tempo, vai gastar 1h10, 1h30 talvez, dependendo da pessoa que for. E aí, como que a gente faz se eu não puder ir? Vai ter que esperar, não vai poder ir, vai levar prejuízo? Não, cobra um pouquinho a mais, uma margem de erro ali, entendeu? Um pouco maior. É sempre bom nessas horas você errar um pouco pra mais do que pra menos. Então você não tem certeza lá, são 10 vasos, puta, não sei se eu vou conseguir no dia e tal, mas se outra pessoa que vai. Cobra um pouquinho a mais, não tem problema. Tá na margem ali, 5, 10% a mais do que você acha. Acho que é uma quantidade ok. Pegou mais ou menos o insumo, então, sei lá, são 10 vasos, os vasos estão, na metade de terra, vou gastar, uns 5, 6 quilos mais ou menos de quilos de terra por vaso, beleza, sei ali mais ou menos que eu vou gastar uns 50 quilos de terra. Quanto custa 50 quilos de terra? Você já vai embutir vai embutir o fertilizante, vai embutir esse pano, já vai embutir essa tesoura de ser amolado, enfim. Vai embutir esse valorzão, sai em média aí uns 10, 15 reais por vaso, que é que eu cobro, entende? Pra fazer. Claro, se for menos vaso, o valor por vaso fica maior. Se for menos vaso, o valor por vaso fica menor. Para poder ser um pouco mais competitivo também, a gente tem que ter essa noção aí, de atacado e varejo, entre aspas, no serviço. E não só para manutenção, mas para implantação é bem parecido também o orçamento. Para decoração e tudo mais, também. Eu particularmente nunca fiz nenhum serviço de decoração, mas eu sei que existem jeitos de você cobrar, que seriam por arranjos ou por dia, entende? Mais o material que você for usar. Então, por exemplo, é um de noiva lá, decoração de noiva, de casamento. Então tem o buquê da noiva, tem o buquê da dama, tem o buquê de jogar, e tem a decoração nos bancos, tem, enfim, todo um ritual, uma coisa a ser seguida e tudo mais. Então você tem a opção, falar, o buquê da noiva vai ser, sei lá, de hortênsia e lisianto, sei lá, uma flor aleatória. Da noivinha vai ser igual e jogar vai ser parecido, não sei. Então eu vou calcular aqui mais ou menos aqui pelo tamanho, a quantidade de massa que eu vou usar. E para decoração em geral eu vou usar a flor X, Y, Z. Então você vai calcular de acordo com o espaço, a quantidade de flor que você for usar. E aí que tá. Você tem que conhecer o que você está vendendo. Por quê? Se você não souber fazer, além do produto ficar com uma qualidade baixa, qualidade final baixa, você vai acabar usando mais material do que o necessário
deixando o seu custo muito alto, ou a sua margem muito baixa, ou até levando prejuízo. Não atender a expectativa da noiva ou do evento, certo? E ainda por cima... perdi o raciocínio, peraí. E ainda por cima... demorar muito tempo para conseguir fazer. Ficando preso nisso por muito tempo e acabando atrasando as outras coisas. E enfim, virar uma bola de neve e tudo isso. Não é legal, não fica bom. Não é assim que as coisas funcionam, certo? Então, se você não tá seguro de fazer uma coisa, prefira não fazer ou convidar, chamar alguém que saiba, mesmo que tenha um custo, porque esse custo não vai ser você que vai pagar. A questão vai ser prejuízo, não vai ser custo. E, enfim, faça uma coisa bem feita. Mesmo que não dê para repassar 100%, entendeu? Vai ser um prejuízo. Você vai ter que dosar aí no seu lucro daí, que é a coisa meio maleável. Enfim, resumo da história: conheça o seu concorrente, independente da área que você estiver. Conheça o seu fornecedor, procure, não perca tempo não procurando. Não, você não vai gastar tempo, você vai investir tempo, certo? Procurando alguém com preço melhor, qualidade que você deseja passar para os seus clientes, tá? Isso faz parte de um planejamento, isso faz parte de custo, isso faz parte do seu faturamento, certo? Isso vai determinar quanto você vai ganhar por mês, quanto você vai gastar por mês, tá? E eu imagino que estejamos todos querendo aumentar nossa margem de lucro, aumentar nosso faturamento mensal, certo? E é isso aí, desculpa pelo pequeno problema técnico que deu aqui com o meu gravador e com a minha câmera. Eu tô tentando gravar aqui com o áudio do celular mesmo. Mas enfim, ficou meio longo, talvez eu divida em duas partes. Tá? Meu nome é Gabriel Polo. Segue lá no Instagram, qualquer coisa deixa aqui nos comentários se tem alguma dúvida. Beijo, tchau.